Irmãos, nós começamos para os cultos de quarta uma série com a denominação, a comunicação no padrão bíblico. Tendo a Bíblia como um best-seller a respeito de comunicação. Não há uma publicação a respeito de comunicação que supere a Bíblia. Nem a biblioteca da Globo vai superar a palavra de Deus. Os irmãos creem assim? Pode juntar todos os livros e colocar em 2, 3 carretas, que não supera este livro a respeito de comunicação. Glória a Deus. Nos faz lembrar as palavras de Jesus, quando disse: Pai, eu te agradeço, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos, porque isso foi da tua vontade, Pai. E nós, irmãos, somos privilegiados por ter a palavra, ler a palavra, memorizar a palavra, praticar a palavra. Isso é de um privilégio muito grande. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, cada dia mais melhorar o nosso nível de comunicação, aplicando os princípios da palavra de Deus a esse respeito. E para hoje, irmãos, eu coloquei como título nesta palavra o valor da comunicação pessoal. O valor da comunicação pessoal. Nós vamos ler na segunda carta de João, segunda carta, ou Epístola Universal de João, capítulo único. João escreveu 3 epístolas que levam o seu nome. Nós vamos ler a segunda, que é composta de um único capítulo com 13 versículos. O nosso foco, irmãos, principal é o versículo número 12. Mas pela brevidade desta carta, nós vamos ler em sua íntegra. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está entre nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele.
Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido, ou conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor, fala aos nossos corações de uma maneira, Senhor, que as estruturas sejam abaladas. Estruturas espirituais, mas também estruturas da alma, para que sejamos edificados e reedificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós vimos dessa leitura, o apóstolo João escreveu esta carta, endereçando ela a uma senhora e seus filhos. Diferentemente da terceira carta que ele escreveu, endereçando-a a um amigo seu chamado Gaio, essa carta se assemelha com a terceira, porque ela também é uma mensagem direta e curta. Mas ele não nomina o nome dessa senhora. Ele diz que ficou impressionado com o testemunho de suas vidas, dela e dos filhos, e o compromisso deles em permanecer na verdade. Evidentemente, o apóstolo desejava animá-los, encorajá-los na fé, equipá-los para que eles defendessem a verdade que estava sendo duramente atacada. E ao considerarmos o conteúdo desta carta, nós descobrimos que João faz uma severa advertência contra os itinerantes. Ele não ouviu. Contra os itinerantes. Que saíam, irmãos, pelo mundo de igreja em igreja, não por ser itinerantes, mas porque eles levavam uma mensagem deturpada a respeito da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo fornece instruções detalhadas como tratar com esse tipo. Instruções que se mantêm até hoje.
o modelo para tratar com aqueles que deturpam o evangelho é esse que está revelado aqui nessa carta. E meus amados irmãos, aquelas pessoas pregavam um evangelho falsificado e espalhavam aquelas falsas doutrinas, e aquilo estava adoecendo aquela recente igreja. Então, João observa que essa senhora eleita e seus filhos haviam permanecido fiéis ao Senhor, e João esperava encorajá-los para que eles não baixassem a guarda, mas permanecessem comprometidos, porém sabendo das tentações que eles enfrentariam com a presença de tais pregadores. Porque, meus amados irmãos, os falsos mestres, eles eram sutis, eles eram dissimulados, eles tinham roupas de piedade, aparência de piedade, vocabulário de piedade, mas eles negavam a eficácia do evangelho, e principalmente no que diz a respeito da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E com aquele falar manso, convincente, eles tiveram sucesso em desviar muitas pessoas da verdade. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos dar o púlpito para qualquer pessoa pregar e depois você ter que despregar o que aquela pessoa pregou. Uma vez eu tive que fazer isso de corpo presente. Foi um pregador lá e pregou uma coisa, e eu tive que, depois que ele terminou a pregação, eu fiquei com vergonha, porque ele estava lá, a mulher dele estava lá, e o que ele ia fazer? Ele ia me bater. Eu tive que falar, despregar o que ele havia pregado em tempo real. Porque, meus amados irmãos, esses tiveram sucesso em desviar muitos da verdade. E o apóstolo João estava determinado a fazer tudo o que ele pudesse para evitar que aquela senhora, aquela dama eleita e as crianças fossem vítimas dos esquemas, dos enganos, das conversas convincentes daqueles falsos mestres que andavam de igreja em igreja. Eles eram uma espécie de pregadores itinerantes que saíram pelo mundo. E como os irmãos sabem, o apóstolo João era a única testemunha ocular viva do ministério de Jesus. Os outros apóstolos já tinham morrido como mártires. No momento que João escreve essa carta, ele está com cerca de 80 anos de idade. E como os irmãos viram, no versículo número 1, eu peço que coloque, por favor, João, ele se refere a si mesmo como o ancião.
Ah, sim. Se você puder colocar isto, muito obrigado. Ele se refere a si mesmo como o ancião, o velho, uma figura de avô, ou quem sabe 80 anos, uma figura de bisavô, provavelmente para enfatizar a sua idade avançada como o último apóstolo remanescente do apostolado de Jesus. Algumas traduções, como a Nova Almeida Atualizada, trazem o versículo 1, o apóstolo João referindo-se a si mesmo como presbítero, que era o superintendente de várias igrejas, e assim pontuar a sua autoridade espiritual. Esse é um ponto, irmãos, que deve chamar a nossa atenção como obreiros do Ministério do Belém e também como obreiros e como membros aqui do setor número 4, porque as funções de trabalho e de liderança na nossa denominação, as Assembleias de Deus no Brasil, e no nosso ministério, o Ministério do Belém, e também aqui no nosso setor, o setor número 4, devem ser honrada por nós e por todos. Em nossa denominação, nós temos pastores, evangelistas, ambos são ministros do Evangelho. A nossa igreja, ela separa alguém para ser ministro do Evangelho, que pode ser evangelista e ser pastor. A diferença de evangelista para pastor é apenas a função e, eclesiasticamente falando, a troca de uma credencial. Mas ambos, pastores e evangelistas, são ministros do Evangelho. Não tem uma separação para pastor e uma separação para evangelista. A separação é para ministro do Evangelho, e ele pode ser um evangelista ou ser um pastor. E nós também temos presbíteros, diáconos e cooperadores, que são os obreiros e as obreiras dedicados à obra do Senhor, nas mais diversas atividades da obra do Senhor. E isso, irmãos, deve ser respeitado por todos. E aqui, irmãos, o sistema não é democrático. Aqui o sistema é teocrático. Glória a Deus. Porque quem preside sobre todos é o Espírito Santo. Agora tem uma coisa: os obreiros mais novos devem honrar os mais antigos. E eu entendi, pelo estudo da palavra e pela revelação do Espírito Santo, que aplica-se o mesmo princípio de honra aos pais de Efésios capítulo 6 e versículo 1. Esse mesmo princípio pode ser estendido aos pais na fé. E esse mesmo princípio está no mesmo grau de obediência ao Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai
e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que tenhas sucesso, para que tenhas êxito e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, irmãos, nesse princípio, o ponto mais importante é que a honra, o respeito e a consideração começam no coração. E meus queridos irmãos, a reverência aos pais e às demais figuras de autoridade que estão presentes em nossa vida, e na obra do Senhor, Ele coloca autoridades que presidem sobre nós. Essa reverência deve ser o reflexo e a evidência da nossa honra e da nossa reverência a Deus em primeiro lugar. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados a honrar os nossos pais na fé. E o resultado é para o bem e para o mal. Se honrou, será para o bem, vida longa e sucesso. Se não honrou, será para o mal. Eu gosto muito de falar uma frase que é mais ou menos uma frase de efeito, que é: o sucesso não acontece por acaso. Assim como também a maldição, está escrito em Provérbios, capítulo 26, e versículo 2, que a maldição também, sem causa, não virá. Tanto o sucesso como a maldição tem um vetor. Acontece por efeito de. Há uma expressão do salmista no Salmo 34 e versículo 12, que diz o seguinte: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem quer? Então ele responde: refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Então, irmãos, nesse rol de homens de Deus e de mulheres de Deus, que nós somos convocados pela palavra de Deus a honrar, estão incluídos os homens de Deus e as mulheres de Deus, que carregam em seus ombros, já arqueados pelo peso dos anos, o peso da idade, porque parece que vai pesando, a pessoa vai ficando velha e ela vai ficando assim um pouco, eu tinha 1,70 m e tanto, agora eu estou só com 1,60 m e pouco. Ombros arqueados e cabeça branca, que na Bíblia é chamado de cãs, que são os anos de experiência, anos de dedicação à obra do Senhor, anos de serviço prestado aos santos, anos de orações, de jejuns, de consagração, de estudo da palavra, de pregação da palavra, de ensino da palavra, anos de vida que se acumulam pelo passar dos anos. Obviamente, não basta ser velho para ser chamado homem de Deus, e nem ser
um crente velho. Crente velho é problema. Tem que ser um velho crente. Tem que ser um velho homem de Deus, ou uma velha mulher de Deus. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5 e versículo 12, ele disse: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Este é um princípio, irmãos, que veio do Antigo Testamento. Porque em Levítico capítulo 19 e versículo 32, há uma recomendação de Deus dizendo: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Esse mesmo versículo, irmãos, numa outra tradução, que também é adotada pela nossa denominação como uma tradução oficial, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, traduziu da seguinte maneira: fique em pé na presença dos idosos. Eu coloquei ali uma explicação. Não basta ter respeito, é preciso mostrar respeito. E aqui, o respeito é caracterizado em ficar de pé. Fique em pé na presença dos idosos. É aquele tradicional: não tem um lugar, e o idoso chega na igreja ou em qualquer outro lugar, e o mais novo vai falar: olha, por favor, se assente aqui. Não, fica, não, faz questão, se assente aqui. E você vai ficar de pé? Fica tranquilo, eu me viro por aí. É mandamento. É mandamento. Honre a presença do ancião. Ou seja, tem um idoso, honre a presença dele. E tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Há outros textos, irmãos, na Bíblia que reforçam esse ensino de que os mais velhos devem ser honrados, como Provérbios capítulo 16 e versículo 31, que diz: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Provérbios capítulo 20 e versículo 29, que diz: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Agora é muito interessante, porque Isaías capítulo 3, versículo 5, os irmãos me desculpem que eu esqueci de colocar esse versículo para eles, só coloquei a explicação. Se você puder encontrar esse versículo na Bíblia, sim. Muito bem. Os irmãos estão vendo aí Isaías capítulo 3 e versículo 5, onde diz que o desrespeito de um jovem ou de um menino contra um ancião é um resultado da degeneração da sociedade e de irresponsabilidade das pessoas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos capítulo 13 e versículo 7, diz: paguem a todos o que lhes é devido. Aqui, pagar
é a tradução de uma palavra grega que é o pagamento de algo devido. Não é uma contribuição voluntária. Não é algo facultativo. E ainda é reforçado pela palavra devido. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O apóstolo Paulo também orientou Timóteo, um jovem pastor, e deu a ele uma orientação muito clara a respeito da forma como ele devia tratar um crente mais velho que pecasse. Paulo disse que esse crente mais velho que pecou deveria ser tratado com respeito e não com palavras duras. Obviamente o pecado desse crente que pecou não seria colocado debaixo do tapete. Ele seria confrontado no seu pecado, no seu erro. Mas ele deveria ser tratado com respeito. Deveria ser tratado com deferência. Ele deveria ser tratado com honra. Então Paulo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, orientou Timóteo dizendo: não repreenda a um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Eu quero dizer para os irmãos, e faço isso com uma certa dor física mesmo, no meu coração, na minha alma, que eu tenho visto a quebra desses princípios, que envolve mandamentos e envolve a doutrina apostólica, aqui mesmo no nosso setor. Agora eu vou dizer muito claramente, para mim, esses obreiros ou pessoas que fazem isso, estão reprovados. Não por uma questão pessoal, mas em obediência à palavra de Deus. Porque eu tenho obrigação de reprovar aqueles que andam de maneira desordenada. E para recobrar isso daí, eu penso que demoram 7 anos, que são, número 7 é um número importante na Bíblia. Eu acho que 7 anos dá para recobrar. É o tipo de coisa que não adianta na semana seguinte pedir perdão e já está tudo ok. Vai demorar 7 anos não para ser perdoado. Para ser perdoado, arrependeu, está perdoado. Agora, para recobrar a confiança, vão no mínimo 7 anos. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele foi absolutamente claro, dizendo: irmãos, em nome do Senhor Jesus, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Bem entendido, irmãos, que no mesmo capítulo, no versículo 15, a orientação não é para tratá-los como inimigos, mas é para corrigi-los,
para admoestá-los, para notá-los como um irmão que está em erro, como um irmão que está tendo um comportamento reprovável e incompatível com a tradição dos servos de Deus e que, portanto, não pode se sentar em uma cadeira no ministério. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. E aqui, irmãos, João dirige esta carta em particular a essa senhora, não identificando o seu nome, e ele a identifica apenas como a senhora eleita ou a senhora escolhida e a seus filhos. A essa senhora e a seus filhos é que essa carta é endereçada. Pela doutrina, irmãos, esposada pela nossa denominação, podemos afirmar que isso não significa, quando diz senhora eleita ou senhora escolhida, não significa que Deus escolheu essa senhora e seus filhos para a salvação e escolheu outros para a perdição ou para serem preteridos, que é o afirmado por uma doutrina conhecida como calvinismo. Então a pergunta é: a quem ele está se referindo ao endereçar essa carta para a senhora eleita e seus filhos? Existem várias teorias e os estudiosos apresentam algumas ideias. Alguns grandes teólogos dizem que é possível que João endereçou essa carta para uma senhora gentil, generosa e amorosa. Há autores que dizem que provavelmente era uma senhora cristã que morava perto de Éfeso e que a sua casa era uma casa aberta para a reunião da igreja local. Há outros, e eu pessoalmente sou aliado daqueles que acham que João está se dirigindo a uma igreja, a uma comunidade integrante da igreja primitiva. E eu fiquei pensando, irmãos, não ser estranho que João se dirija a essa igreja chamando-a de senhora eleita. Porque, como nós sabemos, a igreja é conhecida como a noiva de Cristo, e a palavra senhora, que está no versículo 1, é feminino da palavra Senhor. Então, eu penso que o versículo 1 poderia ser lido: o ancião, a senhora noiva de Jesus. E assim, ser considerado a eleita mostra de uma maneira inequívoca o quão especial é a igreja para o Senhor, o quanto ela significa para Ele. Senhora eleita. E João diz: e aos filhos delas. Obviamente, para nós, a você e a mim, nós que compomos a igreja. Antes
de entrar, irmãos, no versículo 12, eu gostaria de pontuar que João nos dá a entender que essa senhora permitiu que aqueles tais pregadores entrasse em sua casa em nome da hospitalidade cristã e ensinasse e pregasse, e que aquilo criou uma situação espiritualmente perigosa, e João sentiu que precisava abordar, indicando que essa igreja, ela precisava ter um equilíbrio, equilibrar amor com verdade, que tinha que haver um ponto de equilíbrio entre amor e verdade. E nesse ponto de equilíbrio, eles precisariam rechaçar todos aqueles que aparecessem com uma doutrina diferente. Eu gostaria, irmãos, de considerar juntamente com os irmãos as instruções que ele forneceu na conclusão desta carta, no versículo 12, com o enfoque no tema desta mensagem, que é o valor da comunicação pessoal. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca. Uma outra tradução diz face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Ou, na Nova Almeida atualizada, conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Embora o apóstolo admitisse que a sua carta era breve, ele também diz que ele ainda tinha outras coisas para falar. Ele tinha muito mais do que ele escreveu, que ele desejava transmitir para aquela comunidade, para aquela igreja. Na verdade, ele desejava dialogar com eles, mas ele diz que seria mais proveitoso eles conversarem face a face, olho no olho, do que ele escrever. E ele diz: eu espero ir até vocês para que nós falemos face a face. Observamos que o apóstolo estava profundamente comprometido com ela, digamos, aquela senhora, e com os filhos. E ele estava disposto a investir o tempo que fosse necessário para prepará-los para um crescimento, para que eles tivessem crescimento e sucesso. Nós já podemos tirar daqui, irmãos, uma grande lição para nós. O discipulado requer investimento em tempo e comprometimento. Nós também, irmãos, precisamos estar psicologicamente preparados e nos comprometermos a dedicar o tempo que for necessário para investir no crescimento de outros irmãos, procurando fortalecê-los, procurando ajudá-los em sua caminhada com o Senhor, procurando fortalecê-los no caminho do Senhor. Agora, irmãos, há aqui uma expectativa que deve ser revelada
Porque João diz: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. O apóstolo revela um aspecto lindo, maravilhoso, cativante. Ele esperava que aquele encontro em que eles conversariam face a face, cara a cara, olho no olho, trouxesse alegria para todos os envolvidos. E ele desejava que aquela alegria fosse completa. Sem dúvida, irmãos, o apóstolo tinha muito a oferecer a eles, a falar com eles, mas ele também estava reconhecendo que estar com eles, dialogar com eles, ia trazer valor e trazer alegria para ele. E João termina esta carta dizendo então que a sua alegria seria completa ao vê-los face a face. Meus queridos irmãos, como crentes, nós devemos encontrar alegria em passar um tempo juntamente com os nossos irmãos. Agora, isso só é possível quando nós estamos andando na verdade, em obediência e em amor. E o apóstolo então termina esta carta dizendo que ele desejava conversar pessoalmente com eles e que essa conversa pessoal iria trazer de lado a lado, tanto para eles como também para o apóstolo, uma alegria completa. Glória a Deus. Talvez ele tenha percebido que comunicar o que ele desejava comunicar a eles poderia ser mal interpretado se fosse feito de uma forma impessoal por meio de uma carta. Isso, irmãos, nos dá uma visão valiosa sobre determinados temas que são temas delicados, porque algumas coisas que não devem ser ditas numa mensagem de WhatsApp, numa mensagem de e-mail, não devem ser ditas num telefonema. João está nos ensinando que existem coisas que devem ser faladas face a face, olho no olho. Obviamente, hoje nós encontramos tantas opções de comunicação remota, que inclui até videoconferência, telefone, mensagem de texto, carta, e-mail, mídia social e tantas outras variações. Porém, irmãos, a comunicação eficaz no padrão bíblico requer que nós combinemos o meio pelo qual essa comunicação será veiculada com a natureza da mensagem. Obviamente, não é por isso que nós vamos parar de mandar o WhatsApp. Não é por isso que nós vamos parar de mandar e-mail. Porém, meus amados irmãos, existem comunicações que devem ser feitas face a face, olho no olho. Se precisar ter paciência, nós vamos ter que vencer a ansiedade e esperar o momento propício. Bendito seja
o Senhor. Então, irmãos, se algo é complicado, se algo emocionalmente falando é desafiador, nós temos que escolher o meio correto, porque o meio errado em uma comunicação pode levar a mal-entendidos. Ao preparar esta mensagem, eu fui estudar a esse respeito, irmãos. Eu até poderia ter trazido, acabei não trazendo, não incluindo aqui no meu script. Numa pesquisa, num estudo científico que foi feito, chegou-se à conclusão que as palavras representam apenas 7% em uma comunicação. O restante está no olhar, nos gestos, no tom de voz, na tonalidade de voz, na forma como a pessoa transmite aquela mensagem, aquela palavra. Então, irmãos, o meio errado pode levar a mal-entendidos, pode representar uma falha na transmissão daquilo que se pretende e pode atrapalhar uma demonstração de amor. Portanto, meus amados irmãos, escolher o meio certo de comunicação é um aspecto importante para mostrar a nossa consideração, o nosso amor às pessoas com as quais nós interagimos. Porque nós precisamos nos comunicar com as pessoas, seja o que for, nós precisamos nos comunicar com respeito, com compaixão. Mesmo as conversas difíceis, como Paulo orientou Timóteo a respeito de admoestar uma pessoa mais velha que ele, mesmo as conversas difíceis, mesmo as conversas com quem nós não gostamos muito, ou as conversas com alguém que a gente sabe que não gosta muito da gente, essa conversa, ela tem que ser feita de forma confortável, de forma conveniente. A essa altura, irmãos, do nosso aprendizado, eu quero trazer para os irmãos a escritura de Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 7, a começar pela comunicação pessoal no lar, porque até para falar em casa, a gente tem que falar dentro do padrão bíblico. E ele orienta assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Eu quero que Deus me dá tudo, mas não responde com palavras de bênção. Para receber bênção por herança, tem que cumprir esses quesitos: não pagar mal com mal, nem grito com grito. Pelo contrário, gritou com você, você responde com palavras de bênção. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes,
Ele foi lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, procurar este versículo. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Olha, irmãos, nós precisamos ser lembrados como pessoas que diante de situações adversas agiram em benefício da comunhão, em benefício da fé. Ontem, ou anteontem, nós fomos lá no velório do pastor Antônio Gomes, pai do pastor André, em Sorocaba. E ao preparar esta mensagem eu fiquei pensando, e se fosse eu que estivesse deitado lá naquele caixão, o que é que as pessoas estavam falando de mim? Porque tem uns que morrem e as pessoas falam, isso daí não é porque morreu não, mas já foi tarde. Ele era muito bruto. Nós louvamos a Deus que as pessoas que falaram lá do pastor Antônio deram assim um testemunho de fé. E pessoas que, olha, esse homem me ganhou para Jesus. Eu estava na rua e ele falou de Jesus para mim. E depois foi lá na minha casa. Isso é coisa maravilhosa. O que será que as pessoas vão falar de nós no dia que nós estivermos deitados lá com aquelas flores, as mãos assim, aquela meia no pé? Que será que as pessoas vão falar de nós, irmãos? Meu Deus. Olha, meus queridos irmãos, nós temos que encontrar prazer e alegria em estar com os nossos irmãos. Porque não há maior alegria do que você estar junto com um irmão, ajudando-o a crescer na fé e crescendo na fé junto com ele. Nós precisamos ter esse tipo de foco hoje, irmãos, porque até no meio do ministério há muitos ciúmes. Agora, o nosso trabalho no Senhor não é um trabalho de um cavaleiro solitário. Ah, mas muito pode a oração de um justo diante do Senhor. Claro que pode. Só que a Bíblia recomenda que nós oremos em dois. A Bíblia recomenda que a gente vá evangelizar em dois. Glória a Deus. E nós, queridos irmãos, temos que estar dispostos para isso. E por fim, fechando a carta, João capítulo 1, o único, versículo 13, ele diz: os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Amém. Ele também enviou a saudação para aquela senhora eleita e para os seus filhos, dizendo: vocês não estão sozinhos no bom combate da fé. Existe outra senhora também eleita que compartilha da mesma paixão e do mesmo compromisso com o Evangelho. Olha, irmãos, nós devemos estar dispostos a ouvir as palavras de João, a decorar
memorizar algumas dessas palavras de João. É sair hoje daqui com o compromisso de colocar essas palavras em prática. Aleluia. E aquilo que nós não pudermos fazer por causa das nossas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Os irmãos podem dizer amém? Ó Senhor, segundo o que o Senhor tocou em meu coração e em minha alma, eu procurei, Senhor, transmitir a homens e mulheres fiéis, para que eles possam transmitir a outros, ter acesso à tua palavra, e ter acesso, Senhor, à revelação do Espírito Santo. É um grande privilégio para nós nesta noite, e nós apresentamos os nossos corações agradecidos, e voluntariamente nós nos colocamos nas mãos do Senhor, para que Ele, como o oleiro, nós o barro, o Senhor o oleiro, possa trabalhar de uma maneira maravilhosa. E se houver, Senhor, necessidade de fazer um vaso novo, nós estamos disponíveis, contanto, Senhor, que sejamos aqueles e aquelas que o Senhor projetou para nós, para este tempo presente. É a nossa gratidão, louvor, adoração, devoção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, levante a sua mão e dê glória a Deus. Agradeça a Deus por proporcionar a nós. Graças te dou, Senhor, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste a nós, os pequeninos, porque assim foi do teu agrado.